Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Manuca e o louvor não sabem, mas essa é a música preferida da minha mãe. Há alguns anos atrás, o meu afilhado, filho do meu irmão que está ali atrás, teve um câncer muito difícil. Mudou-se para São Paulo para se tratar lá no Sírio-Libanês. Passou um ano morando em São Paulo e meu irmão foi para lá. Minha mãe também estava lá muito. E eles frequentavam uma igreja de um pastor amigo meu lá em São Paulo, e que essa música era cantada nesse culto. E minha mãe, quando a gente orava, mandava essa música para a gente e dizia que ela cria num Deus que faria infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. E essa música sustentou nossa família por esse tempo. Louvado seja Deus por isso. Obrigado por essa canção, meu irmão. Muito bom. Que privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Um culto cheio. Por isso que eu estou com calor de tanta gente e as portas que não fecham direito, mas é muito bom estar aqui com vocês. Mateus capítulo 9 é a base da mensagem de hoje. E é um capítulo extraordinário, um capítulo que conta muitas curas, muitos milagres e outros acontecimentos especiais. Vale a pena você ler o Evangelho e esse capítulo 9 de Mateus. Eu hoje quero me concentrar num detalhe que eu descobri lendo há poucos dias, que eu nunca tinha prestado atenção. Eu vou contar duas histórias no começo e no final vou fazer referência a mais uma, todas desse capítulo 9. A primeira história é a cura do paralítico. Essa história é muito importante, a gente sabe disso porque ela está escrita nos 3 evangelhos sinóticos. Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. A gente leu Mateus 9, mas se você for ver Marcos 2, ela está lá. Lucas capítulo 5, essa história está sempre lá. E eu prego nessa história da cura do paralítico muitas vezes, já preguei muitas vezes, e todas as vezes que eu vou pregar, eu não uso esse texto de Mateus 9, eu prefiro o texto de Lucas 5, ou de Marcos 2, porque naqueles outros evangelhos que contam essa mesma história, tem mais detalhes sobre a história. Por exemplo, nesse texto que lemos de Mateus, não conta, mas os outros evangelhos contam que esse paralítico foi trazido por seus amigos por cima de um telhado, que aqui em Mateus não conta, e vem no meio do telhado, abre um buraco no teto e eles trazem para Jesus. E eu já preguei nesse texto análogo, que tem nos outros evangelhos, sobre amizade, sobre você ter amigos que lhe trazem para junto de Jesus. Já preguei sobre evangelismo, sobre você ter amigos que querem lhe mostrar a Jesus. Já preguei sobre fé, por conta da fé deles. Todos os textos dos 3 evangelhos falam que os religiosos que estavam ali, presenciaram esse milagre, estavam reclamando, porque Jesus disse que tinha poder para perdoar pecados. Antes de Jesus curar aquele paralítico, Jesus declarou o perdão dos pecados dele para depois curar. Ele mostra a sua autoridade para perdoar pecados curando. E a última vez que eu preguei sobre esse texto, eu lembro bem, eu preguei sobre que antes do que Jesus querer lhe abençoar, que Ele quer lhe abençoar com uma cura, com um milagre, com uma bênção, aquilo que você está orando e quer receber de Deus, e Deus pode fazer, antes dele fazer isso, com certeza a prioridade dele é perdoar os seus pecados. Então esse foi o último sermão que eu preguei nesse texto, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas hoje eu não quero pregar sobre isso, mas eu quero pregar sobre um detalhe que não tem em Lucas, não tem em Marcos, eu só encontrei no Evangelho de Mateus. Mas vamos para frente, tem uma segunda história que nós lemos, a história da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava com hemorragia. Mesma coisa, mesmo enredo. Essa história está em Marcos capítulo 5, essa história está em Lucas capítulo 8, todas elas com muito mais detalhes do que essa história que Mateus está contando. E eu já preguei também muitas vezes sobre isso. A gente tem um evento chamado Sozo, que eu prego sobre essa mulher também. E eu já preguei sobre o fato dela ter corrido risco, porque a lei daquela época dizia que uma mulher que estava no seu período de fluxo não podia se aproximar das pessoas porque ela era considerada impura. Eu já preguei sobre a coragem dessa mulher, sobre o desespero dela, porque ela já tinha gastado tudo que tinha com médicos. Eu já preguei sobre o fato de Jesus ter se admirado disso e ter saído dele poder. A multidão apertava ele e ele dizia: de mim saiu o poder, quem me tocou? Já preguei sobre isso. E eu estou me lembrando agora, algumas pessoas que estão aqui estavam comigo nesse dia, além de Paula, minha esposa. Estou vendo Paulinho e Yuli aqui, o reverendo Pablo também. A última vez que eu estive em Israel, a gente teve num lugar chamado Magdala, de onde vem Maria Madalena. Lindo o sítio arqueológico de Magdala. E lá a gente foi para uma capela.
E nessa capela tinha um afresco, tinha um quadro que era gigantesco, maior do que esse altar aqui, fácil, uma parede inteira com o quadro dessa mulher com o fluxo de sangue tocando na orla do manto de Jesus. Coisa mais linda, a gente teve um tempo de oração tão lindo naquele lugar. Eu agora me lembrei dessa cena, a gente lá em Israel, olhando para essa cena, foi linda. Ano que vem eu vou para Israel de novo, se você quiser ir, se anime, em maio eu vou para lá. Mas hoje também não é sobre isso, é sobre um detalhe nessa história contada por Mateus, que eu só encontrei no Evangelho de Mateus. Que detalhes são esses que eu encontrei nas duas histórias? Eles estão no versículo 2 e 22. Se você está com a Bíblia aberta ou o seu celular aberto em Mateus 9, você vai notar um detalhe no versículo 2 e no versículo 22. Na Bíblia que eu estou lendo esse ano, eu ganhei de presente uma Bíblia e estou lendo esse ano de Cíntia. Cíntia está ali, me deu essa Bíblia. E na Bíblia que é a Almeida atualizada, foi onde eu li o texto pela primeira vez e me encantei, diz, tanto no versículo 2 como no 22, que Jesus chega para o paralítico e para a mulher e diz, coragem. Você encontra na sua Bíblia isso, coragem. No texto que nós lemos, que a revista atualizada, diz, tende bom ânimo. Não sei se você prestou atenção nisso, tanto no 2 quanto no 22, tende bom ânimo ou coragem, são palavras que se intercambiam na tradução. Quando eu li coragem, na minha versão, quando eu li coragem, aí continuei lendo o texto bíblico e cheguei na outra história e vi de novo coragem, ali mesmo eu parei e sabia que Deus estava querendo falar alguma coisa para mim, alguma coisa que eu pudesse trazer para vocês. Hoje é um dia de coragem e de bom ânimo nessa igreja, amém? Jesus tem poder para perdoar os seus pecados, Jesus tem poder para lhe curar, Jesus tem poder para resolver todos os seus problemas se Ele quiser. Mas em ambas as histórias que nós lemos, as duas são histórias de cura, de milagres. Jesus pede, ordena que a pessoa tenha coragem. Ele é a força que você não tem, mas você precisa ter coragem. Ele quer que você tenha coragem, que você tenha bom ânimo. A Bíblia toda, no Antigo Testamento e no Velho Testamento, está repleta de textos de encorajamento por parte de Deus. Não temas, você vai ver muitas vezes não temas, você vai ver seja forte e corajoso. Veja, a maioria de vocês não me conhecem na intimidade. Eu sou um homem de fé, mas eu sempre fui medroso. Você pode estar achando que é conversa de pregador, mas não, eu posso não aparentar, mas eu sou frouxo. Eu quando era mais novo, então, era medroso demais. E eu fico brincando, dizendo que eu nunca fui alcoólatra, nunca me droguei, nunca traí minha esposa. Meu testemunho é a coisa mais monótona do mundo, eu não sou ex-nada. O povo faz assim, vem dar teu testemunho. Eu digo, você não vai querer, você vai dormir no meu testemunho. Eu sou crente, nasci numa igreja, numa família cristã. É horrível isso, não dá para contar testemunho. Aí hoje, quando eu estava olhando para esse sermão essa semana, eu disse, não, eu tenho um testemunho para dar. Eu era muito mais medroso do que eu sou hoje. Eu sou um ex-medroso. Eu sou um ex-frouxo. De vez em quando eu tenho uma recaída, é normal. Mas eu sou um ex-medroso. Eu tenho fé, mas às vezes, muitas vezes, eu preciso ter coragem. Então essas palavras de encorajamento que a Bíblia traz para mim são muito importantes. Quando eu vou usar várias expressões aqui para você compreender, para você encarnar isso no seu coração. Quando eu estou consciente de Deus, quando eu estou escondido em Jesus, quando eu estou confiando no seu amor, em comunhão com o Espírito Santo, aí o medo vai embora. Porque eu ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, amém? Ser valente, ser corajoso. Eu queria que você ouvisse a voz do alto lhe dizendo hoje, seja valente, seja corajoso. Há quem, ao contrário de mim, seja corajoso, mas não tenha fé. Tem gente que tem coragem para tudo, para mamar em onça, como a gente diz, mas não tem fé. E hoje também pode ser o dia de você receber fé do Senhor, que é dom de Deus. A história do paralítico, a Bíblia diz, preste atenção no texto, se você for ler de novo, Jesus, vendo-lhes a fé, foi quem declarou o perdão e declarou a cura. Nos outros textos ele ainda fala mais bonito sobre isso, a fé, e a fé plural, é a fé dos amigos do paralítico que Jesus viu. Hoje, Jesus quer ver a sua fé, Ele quer lhe dar fé e ver a sua fé. No caso da mulher do fluxo de sangue, Jesus encorajou ela, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, te curou, coisa mais linda isso.
Eu sei porque esse texto me chamou a atenção. Quando eu estava em Gravatar, lendo a Bíblia, orando, e li coragem, depois li coragem de novo. Eu tenho segurança, eu sei porque o Espírito Santo me moveu. É porque, como pastor, nós que estamos aqui, tratamos com isso todos os dias. A gente passa o dia pregando para despertar ou alimentar a fé. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou pregando para despertar a fé em você, alimentar a sua fé. A gente passa o dia encorajando os que têm medo, todo tipo de medo. Eu, quando era criança, tinha medo de monstro, e eu ainda tinha um irmão que me assustava com monstro, então pronto, eu tinha medo de monstro. Mas não é desse medo que a gente encoraja você hoje. Tem gente que tem medo da morte, e a gente vem para cá para dizer que a morte para a gente é lucro, porque a morte nos leva para perto de Jesus e uma eternidade com Deus. Então você não precisa ter medo da morte, você pode até não querer, mas você não precisa ter medo da morte, porque a morte vai lhe trazer num lugar onde não há mais câncer, onde não há mais dor e nem sofrimento. Amém? Tem gente que pode não ter medo da morte, mas vive morrendo de medo de perdas financeiras, da morte de outras pessoas. Tem gente que morre de medo de sofrer, não consegue viver porque tem medo de sofrer. E nós passamos o dia aqui dizendo: seja forte, seja corajoso, viva. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Você não pode viver paralisado com o medo, seja qual for o seu medo. Pessoas que estão em crise de casamento, crise financeira ou crise de saúde, têm medo de que isso nunca vai passar, e nós ficamos aqui animando e dizendo: vai passar, uma hora tudo passa. A gente passa o dia animando os que estão desanimados, para usar a expressão que nós lemos de tende bom ânimo. Muita gente triste, muita gente ansiosa, muita gente depressiva, muita gente com crise de pânico. Por isso que a gente, no gabinete pastoral, aqui no culto onde a gente está, passa o dia animando as pessoas. Aí agora minha cabeça foi para Israel, não posso mais voltar. A gente estava, na última viagem, além de Israel, a gente foi no Egito. E passando pelo Egito, a gente foi subir o Monte Sinai, aonde Moisés recebeu as tábuas, e não é um negócio fácil não, é uma caminhada longa, subindo uma montanha literalmente longa. Eu estou olhando aqui para vários irmãos que estavam comigo lá, e o meu papel como pastor, aqui e lá, e aonde eu estiver eu faço isso, eu sou o último. Por que eu sou o último? Porque a gente estava com mais de 30 pessoas subindo o Sinai, e as pessoas iam subindo, os que tinham mais força física e tudo, iam na frente subindo, mas eu estava lá por último, para não deixar que nenhuma ovelha ficasse para trás. E eu estava lá por último. O que é que eu fazia? Qual era o meu papel como o último homem da equipe? Animar. Vamos lá, você vai conseguir, eu vou com você, não vou deixar você sozinho, nós vamos chegar ao cume do monte. E todo mundo chegou lá. O papel do pastor é esse, é ficar animando, encorajando e dizendo que você não vai estar só. Sendo que aqui, melhor do que eu fiz no Sinai, não é eu dizer você vai conseguir, eu vou estar do seu lado. Aqui eu faço algo melhor ainda, você vai conseguir porque Deus está do seu lado. Ele prometeu, eu posso não estar do seu lado, mas Deus garantidamente vai estar do seu lado. Coragem e bom ânimo não significa ausência de medo. Medo é natural. E em algumas ocasiões é até bom. Não como eu, que eu era frouxo. Outro tipo de medo, né? Mas é a decisão de você agir e de ser firme, apesar do medo. Quem está seguindo o reverendo Rodolfo nas redes sociais, ele faz aquela caminhada da manhã, do povo querido, bom dia. E essa semana, qualquer dia desse, eu não me lembro qual foi o dia que eu vi, ele falando sobre o medo que ele tinha de avião. Mas ele disse uma frase. Ele disse: o medo que eu tenho não me impede de fazer as coisas. É sobre isso. É sobre você poder ter medo, porque você é vulnerável, você é humano, você é frágil como eu, mas o medo não lhe paralisar, você não deixar de ser quem Cristo quer que você seja, nem de fazer as coisas que Deus quer que você faça por conta do medo. Amém? Faça alguma coisa, o medo não pode lhe paralisar. Eu estou convencido de que um grande problema da espiritualidade hoje nas igrejas, na minha e em várias outras igrejas, é a falta de ação. É o medo que paralisa, ou a outra razão que não seja o medo, mas que também paralisa. Nós temos crentes que pensam demais. Eu vou falar um negócio aqui que é um absurdo. Eu vou falar até uma heresia. Tenham paciência comigo, porque se der um corte aqui eu vou ser cancelado na internet. Tem gente que ora demais. Como é que um pastor reclama de gente que ora demais?
Eu não reclamo que você ora demais, eu não reclamo que você pense demais, se você for muito reflexivo. Eu nem reclamo se você planeja demais, é melhor do que eu que planejo de menos. Mas o problema é a gente que só pensa, só planeja, só ora e não faz nada. O Evangelho de Mateus, nessas histórias, está nos mostrando que a gente tem que fazer alguma coisa, precisa de ação. Histórias dessa semana, que ilustram aqui. Sábado passado, eu tive um café com elas. Quem estava aqui no café com elas? Olha aí que maravilha, que bênção, foi uma maravilha, o café com as mulheres aqui. E o café era pergunta ao pastor, e as perguntas eram ninguém sabia, né? Eram anônimas. E uma moça por quem eu orei muito, eu recebi essas perguntas na quinta de noite ou na sexta de manhã, já estava orando por elas, orei por ela no sábado e passei a semana orando por ela. Teve uma pessoa que perguntou assim: pastor, eu sei do que Deus tem para mim, eu estou na igreja há muitos anos, eu não sou uma neófita, mas eu não consigo largar de ser amante de um homem casado. Vejam, e eu me enchi de amor, de compaixão e de empatia por essa mulher quando fui responder essa pergunta aqui no sábado. E a pergunta dela, antes dela perguntar, ela fez um texto grande, quase um tratado, para dizer: eu sei que não é de Deus, eu sei que eu gostaria de coisa melhor, mas eu estou paralisada, não sei como me livrar desse problema. E eu passei a semana orando por ela e sabendo que eu ia pregar sobre isso hoje. E a vontade que eu tinha, porque eu não estava respondendo só para ela, eu tinha mais de 350 mulheres na minha frente, era de dizer: filha, você sabe de muita coisa, e você está aqui há muitos anos, você tem fé, acrescente ao seu conhecimento e à sua fé coragem, tenha bom ânimo, tome uma decisão e faça alguma coisa, porque não dá só para saber, não dá só para ter fé, se nós não tomarmos atitudes práticas, se a gente não fizer alguma coisa. E aí, nesse mesmo fim de semana, a gente estava tendo concílio masculino. E uma pessoa que foi para o concílio masculino, ele foi tocado por Deus lá. Ele conheceu a Cristo nesse concílio masculino desse fim de semana. Ele se converteu. E eu vinha descobrir que era cheio de capacidades, cheio de dons, uma pessoa cheia de habilidades, por assim dizer. Mas ele construiu a vida dele até esse concílio com decisões muito equivocadas. Ele construiu a sua vida sobre ilegalidades. Para dizer isso está suficiente para você entender. Pecados e ilegalidades. E pergunta assim: pastor, o que é que eu faço agora? Minha vida inteira foi sobre o ilícito, a minha vida inteira foi sobre esse pecado, mas eu conhecia Cristo. E aí eu só me lembrei da mulher do fluxo de sangue, só me lembrei daquele paralítico, e fiquei me achando o próprio Jesus, e virei para ele e disse: coragem, filho, tenha de bom ânimo, agora é hora de decidir, agora é hora de mudar, porque você já se encontrou com Cristo, você já está com fé, pode ser um tiquinho, mas um tiquinho de fé vale muita coisa. Agora é a hora de mudar, é a hora de abandonar as coisas ilícitas. Ah, pastor, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, eu não estou nem um pouquinho achando que as coisas são fáceis. Como eu disse, eu passo o dia encorajando as pessoas, porque eu sei que é muito difícil. Mas eu quero contar uma terceira história desse capítulo 9, que é extraordinária, e é a menor que eu vou contar agora. Foi o único versículo que a gente leu no meio. Note que a gente parou e leu o 9, antes de ir para a segunda história. E o versículo 9 é um versículo muito especial no capítulo de Mateus, porque é uma parte que ele fala dele próprio. Ele vai falar do chamado dele. Ele vai chamar, Mateus que escreveu esse texto, ele está contando, e aí muito humilde, ele não conta muito, ele fala pouco dele mesmo. Ele vai contar do dia que Jesus encontrou ele, Mateus. O nome dele em hebraico é Levi, a gente traduziu por Mateus. E no versículo 9, ele escreve assim, acerca de si próprio: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ele não se levantou e planejou, ele não se levantou e passou 3 dias em vigília orando, ele não se levantou e orou muito, ou pensou muito. Jesus olhou para ele
ele estava no seu lugar de pecado, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos corrupto. Ele cobrava do seu povo e tirava a mais para entregar a Roma. Ele era considerado um pária para a sociedade. Jesus, que era judeu, estava chamando alguém muito pecador. Se você se acha pecador, e é mesmo, ele era muito pior do que você. E ele imediatamente, quando Jesus o chamou, ele seguiu. E isso ele está contando acerca dele próprio, no meio de histórias que ele está contando acerca de outras pessoas. E a impressão que eu tenho é que se Mateus estivesse nesse púlpito hoje, ele ia dizer: eu não esperei nada, eu ouvi o chamado e eu imediatamente agi, eu imediatamente segui. Ele deixou, meus amigos, a segurança financeira dele, porque ele era rico. Um publicano era rico porque era corrupto. Eu escrevi aqui uma coisa, mas não está errado o que eu escrevi. Eu escrevi aqui assim, que ele trocou o certo pelo incerto. Mas não, ele trocou o certo, que era riqueza, pelo certo, que era pobreza. Não era pelo incerto, porque ele sabia que ia seguir Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele trocou a riqueza pela pobreza. Ele enfrentou o julgamento dos discípulos e de todo mundo que andava com Jesus. Se você for continuar o texto dele e os outros textos do Evangelho, Jesus vai jantar com ele e com outros publicanos, como Zaqueu e por aí. E as pessoas, os religiosos da época, diziam assim: Jesus, você vai comer com pecadores? Sabe quem é esses pecadores? Mateus, publicano, pecador. Ele trocou o certo pelo certo da pobreza, enfrentava tudo o que o assombrava, o passado dele o assombrava e o julgamento, mas ele agiu. Isso tem estado no meu coração esses dias. Não quero ser pastor, nem quero pregar um evangelho que crie uma comunidade grande, cheia de gente, mas com espiritualidade passiva, que só espera, que quer uma mágica espiritual, que só recebe de Deus palavra, canções, cuidados, que só aguarda enquanto Deus está fazendo alguma coisa. Eu não quero que você seja uma ovelha que transfere a responsabilidade espiritual da sua vida para os pastores, para o bispo, ou para o seu líder de decúria, ou para o seu professor da EBD, ou para o seu líder de discipulado. Eu quero criar aqui uma espiritualidade onde você é ativo, onde você se levanta e você segue, onde você toma atitude, coisas que eu sei que você já sabe que precisa tomar. Eu não vou nem ficar aqui profetizando para você, porque eu sei que o Espírito Santo já disse a você em algum momento atitudes que você precisa tomar, decisões que você precisa ter, e você fica aí esperando, vem um culto depois de outro culto, um evento atrás de outro evento, fez o concílio, vai fazer o seminário divino no Espírito Santo comigo, vai fazer outra coisa, esperando que Deus faça, e Deus vem aqui dizer a você: você vai fazer o que quando? E você vai agir quando? Do que ficar sentado no banco da igreja dizendo que vai para o culto para mandar uma foto para o pai: ei papai, eu fui para o culto hoje. Ei mamãe, ei não sei quem, fui para o culto hoje, passivo, esperando que Deus faça uma coisa e você fique passivo. O evangelho não é assim. É um evangelho de ação. Pegue seu amigo, ou seja um amigo, tem um amigo que passe para você pelo telhado e leve a Jesus. Vá nem que seja contra a lei, vá-se embora, correr todos os riscos do mundo para ser curado. Levante-se e ouça o chamado de Jesus para você. Amém? E agora, eu estava onde? Eu saí gritando aqui. Ah, sim. Achei um negócio bom aqui. Todos já com certeza ouviram falar da história da águia, né? A águia pega os seus filhotes, ela fica com um ninho, e o ninho vai lá no cume da montanha, e ela empurra o filhote lá do alto, para que ele bata as asas e voe. Porque a emoção de voar tem que começar com o medo de cair. Eu quero abrir um parênteses, não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. Vocês têm paciência com o meu TDAH, mas é porque agora veio e eu acho importante eu dizer isso. Não tem a ver, mas você vai entender o que é que eu quero dizer com isso. Tem pai e tem mãe aqui que precisa deixar o filho voar, viu? Tem pai e tem mãe aqui que precisa deixar os filhos caírem dos precipícios, para eles saberem que precisam ter asas para voar. Nós somos uma geração que super protege os filhos, e eles não têm tido experiências. A gente está criando uma geração, os meus filhos vão ser pastores. Não precisa disso, né? Mas é porque se tiver esse chamado, cadê Davi, meu Deus, eu estou nervoso já com ele.
Olha ali, tá não. Tá nem prestando atenção, tô falando de tu, tá vendo? Tá vendo? Coisa mais linda. Eu tô dizendo que se tu for pastor um dia, Davi, eu não quero que tu seja pastor de uma igreja, de um bando de adulto que foi mimado e que não sabe receber um não, que não sabe voar, porque o pai não deixou. Eu quero que você, Caio, Ivan e todos os outros pastores que vão nascer aqui nessa igreja, os líderes do futuro, eu quero que sejam pastores de igrejas com gente que tem coragem de agir. A gente precisa ensinar os nossos filhos a agir, em nome de Jesus. Fecha o parêntese. Eu vou terminar a mensagem dizendo que eu acredito piamente que eu vim pregar hoje para alguém que precisa de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você precisa de fé, feche o olho onde você está aí e creia que Deus ama você. Deus quer abençoar você. Siga aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus vai lhe dar fé. Eu acredito que eu vim pregar aqui para alguém que precisa de ânimo, alguém que está desanimada. Tem alguém na capela que está lotada agora, mulher, que está desanimada lá, e você veio para cá e está aí na capela para ouvir que Deus quer animar você. Tenha bom ânimo, minha filha. Alguém aqui está precisando ouvir, você não está sozinho ou sozinha. Deus vai estar ao seu lado. Siga o plano. Pastor, qual é o plano? O plano é você vir para a palavra e para o sacramento. O plano é você ter um discipulado de pessoas que lhe conheçam, lhe chamem pelo nome. O plano é você conhecer a Bíblia. Tem EBD gratuito, amanhã tem verso a verso, de graça, só é vir para cá, amanhã, 7:30 da noite, e você vai estudar a palavra de Deus gratuitamente, para poder você ser animado, encorajado pela palavra de Deus. Siga o plano da sua espiritualidade e Deus vai animar você. Eu acredito que eu vim pregar aqui para alguém que precisa de coragem. Se você tem medo e precisa de coragem, feche o seu olho agora. Deixe Deus falar com você. Ser valente, mas faça alguma coisa. Aquele telefonema que você precisa fazer, saia daqui para fazer o telefonema. Aquele pedido de perdão que você precisa pedir, saia daqui, faça esse pedido de perdão. Aquele perdoar que você precisa perdoar e que você não teve coragem ainda, hoje é o dia da sua coragem para você perdoar. Hoje é o dia de fé, hoje é o dia de ânimo, hoje é o dia de coragem, hoje é o dia de ação. Amém? Hoje é o dia de você acabar o seu namoro, se tiver precisando de coragem. Eita, eu senti um aleluia ali. Coitado do namorado, é hoje que não dá. Mas ei, hoje é o dia também de você pedir namoro, se estiver faltando coragem, viu? Olha, teve um glória a Deus ali. Hoje é o dia de você agir. Não fica parado. Curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, há paralíticos espirituais aqui. Gente que antes da cura, antes da bênção, precisam do teu perdão. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem com a tua graça maravilhosa para oferecer perdão. Vem também trazer cura, Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Senhor nosso Deus, eu sei que tem gente aqui na capela, pela internet, que está disposto hoje a ouvir o teu chamado, deixar a segurança e mergulhar na fé, levantar das cadeiras, pronta para te obedecer e seguir. Senhor, eu sei que essa mensagem que está sendo proclamada agora vai encontrar corações dispostos hoje a correr riscos para receber a tua bênção. E todos nós juntos queremos ouvir a tua voz dizendo: filho, filha, a tua fé te salvou. Vem com o teu amor, a tua graça sobre a tua igreja nessa manhã. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ser valente.